Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando a Tua face. Queremos sentir a Tua presença, o Espírito Santo aqui conosco. Que ao abrirmos a Tua Palavra neste momento, o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor abençoe a todos que estão pedindo bênçãos, pedindo a Tua ajuda. Enfim, Pai, nós somos os pedintes. O Senhor é o grande doador. O Senhor é aquele que estende e abre as mãos cheias de bênçãos e as derrama sobre nós. Nós Te louvamos porque não precisamos de um outro Deus. O Senhor satisfaz todas as nossas necessidades. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queremos parabenizar os nossos queridos irmãos que estão nesse plano de Daniel, não é? De Daniel Plan. O plano de Daniel. Daniel é o tipo de jovem que você pode se espelhar nele. Abra sua Bíblia, lá em Daniel. É o tipo de jovem que você pode se espelhar. Um dos poucos personagens da Bíblia que não tem nada de negativo. Quando você lê a vida de outros personagens da Bíblia, que foram salvos, que se tornaram também heróis da fé, mas tiveram muitas coisas negativas na vida deles. Como a vida de Sansão teve muitos lados sombrios, a vida de Davi teve muitos lados sombrios, a vida de Salomão também foi repleta de lados sombrios e de péssimo testemunho. Mas quando você vê a vida de Daniel, é uma vida de pureza, é uma vida de santidade, é uma vida de inspiração, é um exemplo que deve ser imitado. Por isso Deus disse para Daniel, quando o anjo veio para Daniel, no capítulo 9 de Daniel, quando o anjo veio em resposta à oração de Daniel, o anjo disse assim: quando você começou a orar, foi-me dada a ordem, e eu vim, porque tu és muito amado no céu. Uau! Que tal alguém falar de você usando estas palavras? Porque você é muito amado no céu. Queridos, Daniel realmente e os seus 3 companheiros, esses 4 jovens hebreus, foram levados de suas casas, onde foram criados, aprendendo a obedecer a Deus, foram levados como cativos para a Babilônia. E foram colocados exatamente ali na corte de Babilônia para servir ao rei Nabucodonosor e servir ao país, não é? De Babilônia. Portanto, queridos, o exemplo que Daniel nos deixou aqui no capítulo 1, vamos ler, e o verso 12. Veja aí o exemplo que Daniel deixou para você. O que é que Daniel disse? Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ele recusou comer as iguarias do rei. Tinha carne de porco, tinha todos os outros tipos de carnes imundas, proibidas pela Bíblia. Tinha ali o vinho, as bebidas alcoólicas. Daniel e os seus companheiros recusaram se alimentar e de beberem também as coisas que os iriam intoxicar. E eles colocaram no coração a firme decisão de obedecer a Deus e seguir as leis da saúde, a prática da temperança. Então, esta foi a decisão de Daniel. Eu quero parabenizar a todos os que estão neste plano de Daniel e que estão fazendo avanços. Eu vi a lista ali e o nome ali de dezenas de pessoas que colocaram o nome, estão seguindo a risca, alguns perdendo peso e fazendo mudanças na sua vida. Sabem, queridos, que as mudanças que são feitas, elas podem ser passageiras ou podem ser duradouras. Hoje nós vamos falar sobre a fé, porque não existe mudança duradoura sem a fé. Não a fé em qualquer coisa, mas a fé em Deus. A fé em nosso Jesus.
a fé em Jesus, a dependência de Jesus, isto vai tornar as mudanças duradouras, eternas. Porque as decisões feitas vão permanecer com você, vai levá-lo a um novo estilo de vida. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Existem muitos livros de autoajuda. Existem muitos livros que ajudam a pessoa a fazer mudanças, mas poucos deles incluem a fé em Jesus Cristo. E sem a fé em Jesus Cristo, você e eu não vamos muito longe, não. Porque a gente desiste, a gente se cansa de fazer o que é correto, a gente se cansa de dizer não para os nossos apetites, para os nossos gostos pervertidos, e voltamos na prática da velha vida, dos velhos hábitos. Mas aqui diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os livros de autoajuda dizem, posso todas as coisas, ponto final. Eu posso todas as coisas. É assim que os livros de autoajuda ensinam, que você pode. Mas, queridos, o que a Bíblia ensina não é que você pode, é que em Jesus Cristo você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta faz a diferença. Essa é a grande diferença no plano de Daniel, porque inclui Deus. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 9 e o verso 29. Mateus capítulo 9 e o verso 29. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar. Capítulo 9 e o verso 29. O que é que Jesus falou? Tocou então Jesus os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. A fé é a mão que se apega à bênção de Deus. A fé são os pés que correm para Jesus. A fé é ação, é mão que pega, é pé que corre. Através da fé, você consegue a bênção divina. Aquele que não tem fé, não vai conseguir. Não vai conseguir. A Bíblia diz aqui no capítulo 9, verso 29, seja-vos feito segundo a vossa fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar. A fé é essencial no plano de Daniel. Abra sua Bíblia também em Gálatas capítulo 6 e o verso 9. Que nós vamos ler. E não nos cansemos de fazer o bem. A gente começa animado e desanima. Começa e para. Começa e para. Uma vez um homem disse assim, deixar de fumar é muito fácil. Eu já deixei 1000 vezes. Ou seja, as pessoas deixam e voltam. Deixam e voltam. Nós temos que não parar. Tomar decisões firmes. Decisões duradouras. E isto só pela fé em Jesus Cristo. É só pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Faremos decisões duradouras. A Leila e eu nos tornamos vegetarianos quando nós tínhamos 18 anos de idade. Hoje estamos com 66 anos de idade. Então nossos filhos nasceram já num lar vegetariano. Nossos netinhos, são 4 netos, não é? Já nasceram em lares vegetarianos. A nora também é vegetariana, o genro também é vegetariano. E, queridos, quem chega perto da gente acaba se tornando vegetariano. Por quê? Porque é um estilo de vida duradouro. Ah, é a força de vontade. Não, não é só a força de vontade. Pela força de vontade a gente não vai muito longe. Por isso que tem gente que deixa de fumar e volta a fumar, deixa de beber e volta a beber, porque ele está usando só a força de vontade. A força de vontade é muito fraca para fazer decisões duradouras. Nós temos que colocar Jesus. É o poder de Jesus na nossa vida. Por isso diz aqui em Gálatas capítulo 6 e o verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, vamos ceifar,
se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem. E agora Efésios capítulo 3 e o verso 20. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3 e o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo, muito mais abundantemente do que aquilo que estamos pedindo ou pensando. Ele opera, Ele faz, Ele tem o poder. Mas, queridos, não é só a força da vontade, é pelo poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, verso 6, diz que não é pela força e nem pela violência, é pelo poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4 e o verso 6, abra sua Bíblia. Zacarias capítulo 4 e o verso 6, aqui lemos. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força e nem por violência. Não é pela força e nem pela violência, e não é só pela força de vontade, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo enviado por Jesus. Jesus disse, eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele habitará em vós, ele viverá em vocês. Não vos deixarei órfãos, eu irei, mas enviarei o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é que habita em você. O Espírito Santo não faz visitinhas para você, ele habita em você, ele mora em você, ele mora na minha mente. E ele diz onde ir, onde não ir, ele diz o que comer, o que não comer. Ele que tira você do sofá e coloca você para fazer exercício físico. É o Espírito Santo que está com você quando você se assenta à mesa para comer, dando sabedoria para você fazer escolhas saudáveis, para comer a salada em vez de comer a pizza, de comer a salada em vez de comer donuts. Queridos, Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. Pelo meu Espírito, somente através dele, nós podemos fazer mudanças duradouras. Agora eu quero que você leia comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 11. Aqui lemos. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. O que é que nós somos aqui na terra? Peregrinos, forasteiros. Por que somos peregrinos? Porque a nossa cidadania não é aqui. Nossa cidadania é o céu. É para lá que estamos indo. Peço-vos, amados, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscências carnais. O que significa isso? Muitos consideram este verso de 1 Pedro 2,11 como uma advertência somente contra a licenciosidade, contra a imoralidade, contra o adultério, contra a promiscuidade sexual. Mas não é somente na área sexual. Essas concupiscências da carne se referem também à bebida alcoólica, ao cigarro, às coisas, aos alimentos insalubres, aos alimentos prejudiciais à saúde. Que ninguém dentre os que professam piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se lisonjeie, pensando que a intemperança não seja pecado, porque é pecado. Intemperança é pecado. E nós deveremos, porque o fruto do Espírito Santo, uma das características do fruto do Espírito Santo é a temperança. O fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, inclui a temperança. A temperança é você comer e beber aquilo que é saudável e na quantidade correta. É intemperança comer de forma glutona. Há pessoas que vivem para comer, mastigam o dia todo. Existem dietas por aí aconselhando você a comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas.
A vantagem disso é apodrecer o estômago. Apodrece o estômago. Quando você come de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, o estômago não tem tempo para descansar nunca. O estômago nunca fica vazio, ele sempre está abarrotado, e uma comida em cima da outra, fermentando. Portanto, queridos, a temperança, ninguém pense que isto não seja pecado, porque é pecado e afetará a nossa espiritualidade. Pessoas que separam a comida, o comer e o beber e a espiritualidade, como se fossem coisas separadas. Não, irmãos. Tudo que afeta uma coisa, afeta a outra. A mente e o corpo. A parte espiritual, a parte mental, a parte física, estão interligadas. Não podemos separar estas coisas. Existe uma íntima relação entre a natureza física e a moral. Quem falou? Estou lendo esse livrinho aqui, Santificação, foi escrito pela serva de Deus, Ellen White, há mais de 100 anos atrás. Então está aqui ela dizendo que existe uma íntima relação entre a natureza física e a moral. Se eu quero ser mais consagrado, se você quer ser mais fiel a Deus, você tem que começar pelo apetite. Por que o apetite é importante? Porque Jesus Cristo, quando veio à Terra, quando ele foi para iniciar o ministério dele, ele primeiro foi batizado. Foi batizado nas águas, depois, ao sair das águas, ele foi batizado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma de uma pomba, desceu sobre ele, e depois dele batizado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto, e ali ele esteve 40 dias em jejum. Veja, por que é que Jesus iniciou seu ministério com um jejum? Porque a coisa mais difícil na vida de um ser humano é parar de comer, é não comer, ou é dominar o apetite. Não existe nada mais difícil. Se alguém disser para você que existe uma coisa mais difícil do que dominar o apetite, você pergunta, então o que é? O que é essa coisa mais difícil? Porque não existe. Por isso Jesus começou pelo mais difícil, dominando o apetite. E no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, Deus diz ali que quem domina o apetite vai dominar todas as outras coisas também, todas as outras áreas da vida. Hábitos errôneos no comer e beber resultam num pensar e agir errôneos. Vou repetir isso, irmãos. Comer e beber de forma errada resulta num pensar e agir de forma errada. Uma coisa está ligada à outra. O plano de Daniel inclui a fé em Jesus Cristo, a obediência a Jesus Cristo em todas as áreas da vida. A condescendência com o apetite fortalece as propensões animais. Quando falamos propensões animais, estamos falando aqueles instintos animalescos. Você sabe que os animais são dominados por instintos, não é? Os instintos. O cachorro, todos os animais têm instintos. Eles não agem pela razão. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus não é governado por instintos. Deus se deixa governar pela razão. E nós fomos feitos como seres racionais. E nós devemos agir pela razão. Quando nós condescendemos com o apetite de comer toda hora e comer aquilo que nos agrada, quando nós não fazemos a pergunta, querido Jesus, isso te agrada? É da tua vontade que eu beba isso? É da tua vontade que eu coma isso? É da tua vontade? Quando nós não fazemos esta pergunta, nós vamos seguir os nossos gostos, os nossos apetites, nossas preferências. E as nossas preferências não são as mais saudáveis, porque nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa. Então, o apetite pervertido, ele fortalece as propensões e as tendências, as inclinações para o que é mal, para o que é ruim, dando ascendência
das propensões animais sobre as faculdades mentais e espirituais. E é impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e é glutona. É impossível gozar as bênçãos da santificação enquanto somos egoístas e glutões. Por isso nós temos que colocar um freio na nossa boca. Eu aconselho as pessoas a jejuarem um dia por semana. O que é que tem a ver o jejum semanal? Um jejum semanal ajuda você a comer racionalmente. Se você, a Leila e eu temos um jejum semanal, mas é um dia na semana somente. Mas qualquer outro dia, quando eu me assento para comer, a primeira pergunta que me vem à mente é: posso comer? Não é o meu dia de jejum? Não estou jejuando hoje? Não, hoje não é o meu dia. Ah, sim, então eu posso. Você deixa de comer por instinto. Você passa a comer racionalmente. Em 1 Coríntios capítulo 9, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versos 25 a 27, veja o que Paulo diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Os lutadores, esses que lutam em lutas marciais, os atletas, eles têm restrições, eles têm regras duras, regras rígidas que eles seguem à risca para serem campeões. E é isso que Paulo está escrevendo aqui. Vamos ler aí o verso 24 em diante. O verso 24 em diante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze. E a maioria não ganha medalha nenhuma. Mas eles se abstiveram de tudo, dormiram 8 horas por noite, dormiram cedo, se alimentaram bem, para alcançar uma medalha. Queridos, nós que estamos correndo para o céu, nós que estamos nessa maratona em direção à Nova Jerusalém, não existe o risco de um só ganhar, um só entrar na Nova Jerusalém. Todos vão entrar na Nova Jerusalém, todos vão receber o prêmio. Mas nós devemos também nos abster de muitas coisas. Nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Tem pessoas que só sabem dizer não para o filho. Aprendem a dizer não para as crianças. Não pode não. Não isso, não aquilo. Mas nós pais temos que aprender a dizer não para nós mesmos. É fácil dizer para a criança: é hora de dormir. Eu quero ver você falar para você: é hora de dormir, viu? Não é? Viu, Alcides? É hora de dormir. É mais difícil você falar para você mesmo. Queridos, é isso que Paulo está dizendo aqui, olha. O verso 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo. O que Paulo está dizendo? Eu subjugo o meu corpo, eu domino minhas vontades, eu me abstenho de coisas que não me são saudáveis. Para quê? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão, à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O negue-se a si mesmo, o domínio próprio, a temperança. Eu e você não podemos comer o que dá vontade para comer, beber o que dá vontade de beber, dormir a hora que dá vontade de dormir, fazer sexo quando dá vontade de fazer sexo. Queridos, nós não fazemos coisas que dão vontade. Nós fazemos coisas que Deus quer que façamos. E nós decidimos fazer em obediência a Deus, e não porque estamos com vontade. Não é um instinto que dita a nossa vida. Não é um instinto que nos guia a vida. Mas é a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Deus mandou, eu vou fazer em obediência ao meu Pai.
E com o tempo você começa a gostar daquilo que Deus mandou. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e os versos 19 e 20. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e os versos 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você já ouviu alguém falando, eu sou dono do meu nariz. Não vem querer dizer o que eu tenho que comer, o que eu quero, o que eu tenho de beber. Eu sou dono do meu nariz. Ah, é? Você é cristão? Porque se você for cristão, se você ama Jesus Cristo e aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, você nunca vai falar, eu sou dono do meu nariz. Porque eu não sou dono do meu nariz. Eu pertenço a Jesus. Ele manda em mim. Ele morreu por mim como meu salvador. E eu aceitei-o como meu salvador. E ele perdoou os meus pecados. E agora ele se tornou Senhor da minha vida. Agora, como Senhor da minha vida, Jesus dá ordens. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você vá ali. Eu quero que você não vá naquele lugar. Ele dá ordens. Ele é o Senhor da minha vida. Eu obedeço porque ele já morreu por mim. O que é que eu posso fazer por aquele que morreu por mim e me deu a salvação? Eu vou fazer tudo. Tudo. Porque ele só quer o meu bem. Por isso diz aqui, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Que habita em vós? Está vendo que o Espírito Santo não faz visitas? Ele habita em você, ou não habita. Há pessoas que dizem, não, aquele pastor, não é? Ele estava possuído pelo Espírito. Não, o Espírito Santo não possui a gente aqui e abandona. Não, ele vive em você. Ele possui a sua mente e vive em você 24 horas. Porque é a casa dele, é o templo dele. É o corpo humano, é o templo do Espírito Santo. Por isso diz aqui que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Eu não me pertenço. Você não se pertence. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, antes de colocar uma comida na boca, eu preciso perguntar racionalmente, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu coma? Um dos piores venenos, eu diria que o maior veneno que existe no mundo e que é consumido por todos é o açúcar. É o açúcar. É ele que consome todas as vitaminas do corpo. Ele arrasa com as vitaminas do corpo. É ele que consome com o cálcio dos nossos ossos. Queridos, o açúcar, ele vicia, ele cria dependência, tanto quanto drogas. Mas ele está disfarçadinho, não é? Bonitinho, dentro de cada casa, em cima de cada mesa, e vamos usar o açúcar. E ele vem disfarçado em tudo. Ele vem disfarçado em geleia, ele vem disfarçado em candies, ele vem disfarçado em pudim, ele vem disfarçado de várias formas, cores, e as pessoas estão usando continuamente, e ele está destruindo, minando a sua saúde. Por isso nós deveremos perguntar, querido Jesus, é da tua vontade que eu coma isso? E Jesus vai responder. Sempre que você perguntar, você terá a resposta. Fostes comprados, verso 20, capítulo 6, verso 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Comendo somente aquilo que Ele quer que eu coma, bebendo somente aquilo que Ele quer que eu beba, indo dormir às 8 horas por noite que Ele quer que eu durma. Você não pode dormir depois das 10, você tem que dormir, 10 é o limite. Você pode ir antes das 10 para a cama, mas depois das 10 você já começa a sair fora dos planos de Deus, porque você tem que dormir 8 horas e você tem que levantar bem cedinho. Antes do sol nascer você tem que já sair da cama, porque Deus quer que você levante na madrugada para adorá-lo. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão.
Se eu for dormir tarde, eu não levanto cedo, antes do sol nascer, para louvar o meu Deus. Então, queridos, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, porque pertence a Jesus. Fomos comprados por bom preço. A demonstração aqui que a Bíblia nos dá é que nos abstenhamos daquilo que é estimulante, narcóticos. Café é narcótico? O que você acha? Café vicia? Café vicia. Me lembro que a minha sogra, ela usava café naquele tempo, isso quando nós casamos, e ela uma vez veio para visitar a nossa casa. Ela veio nos visitar e ela, sabendo que nós não bebíamos café, ela trouxe o vidrinho de café dela, do Brasil. E quando eu levantei de manhã e fui buscar os meus cereais lá, minhas granolas e tudo, encontrei aquele vidrinho lá na estante. Falei, uau, interessante, isso não é nosso, não é? Nossa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Joguei no lixo. E aí quando a sogra levantou e ela foi lá para a prateleira e procurava, daqui a pouco ela gritou, Leila! Era 2 pisos a casa. Leila, você viu onde que está o meu café descafeinado? A Leila falou, eu não vi não. Pergunta para o Samuel, ele está embaixo. Eu já estava comendo e ela chegou para mim, Samuel, você viu onde foi o vidrinho de café descafeinado que eu coloquei ali? Falei, eu vi. E onde está? Então eu joguei no lixo. E ela disse, você não poderia ter feito isso? Porque aquele vidrinho era meu, eu comprei, eu trouxe. Eu disse para ela, a senhora não poderia ter feito isso, porque a casa é minha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela ficou 3 dias sem usar o café descafeinado. Muitos pensam que o café descafeinado não tem cafeína. Tem menos cafeína, mas tem. E aí a dor de cabeça, né? 1 dia dor de cabeça, 2 dias de dor de cabeça, 3 dias de dor de cabeça. Eu disse para ela, não se preocupe que 4, 5 dias some a dor de cabeça. Você nunca mais vai ter a dor de cabeça. E ela nunca mais teve e nunca mais voltou a beber o café. Queridos, café vicia. E o café produz câncer de pâncreas. Quando você vê as pessoas morrendo de câncer de pâncreas, eles não dizem isto foi provocado pelo café. Mas uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, e ela está no Google, só pesquisar no Google, Universidade de Harvard, pesquisa que relaciona o câncer do pâncreas ao uso do café. Isso é cientificamente provado? Deus não quer que você seja dependente do café. Deus não quer que você seja dependente do chamate, que também vicia. Chamate vicia. Vicia tanto que o chamate obriga a pessoa a levar a cuia dele, não é? A cuia e a chaleirinha não é? E a bomba por todos os lugares. A pessoa viaja com aquilo. Queridos, o que vicia é condenado por Deus. O que vicia é condenado por Deus, porque o que vicia domina você. Você se torna escravo. E os filhos de Deus comprados pelo sangue de Jesus não podem ser escravos de nada. Porque nós já somos servos de Jesus Cristo. E a servidão a Jesus é uma servidão que nos traz liberdade de todas as outras servidões. Traz liberdade. Portanto, deveremos deixar de lado todos os estimulantes narcóticos, como álcool, como morfina, como chá preto, como café, como cigarro. Uma senhora que frequentava a igreja por muitos anos e se considerava salva, se considerava santificada, um dia ela disse assim: se eu tiver que renunciar ao meu cachimbo, o meu cigarro, o meu tabaco, adeus céu, adeus Nova Jerusalém, porque eu não vou abandonar meu cachimbo, o meu cigarro. Há pessoas que preferem perder o céu a abandonar o cigarro.
Queridos, Satanás domina as pessoas pelo cigarro, pelo álcool, pelas drogas. E nós devemos ser pessoas livres, porque Jesus nos comprou com seu sangue. A condescendência com o apetite, agradar o nosso apetite, produz um estômago doentio, um fígado entorpecido, um cérebro anuviado que não consegue tomar decisões, porque o cérebro está anuviado, está confuso. Isso altera, irmãos, altera o nosso humor, altera o nosso raciocínio, deixa a nossa mente confusa. Eu tenho que, em nome de Jesus, me libertar, mesmo aqueles remédios que são tomados para dormir. Há pessoas que não dormem sem remédio. Será que Jesus não tem o poder de ajudá-lo a se libertar e a dormir o sono do bom trabalhador, o sono de um filho de Deus? Em nome de Jesus temos que nos libertar. Não podemos ser escravos de nada. Abra sua Bíblia agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Para você se aperfeiçoar na santificação, diz aqui, você tem que buscar a purificação de toda a imundícia da carne. Imundícia da carne começa com a carne. Imundícia da carne começa com a carne. Carne com gordura, carne com sangue, nós temos que dizer o quê? Não. Deus proibiu o uso da carne com sangue. E todas as carnes vendidas nos açougues são carne com sangue. E carne com gordura. A única carne que não tem sangue, não tem gordura, é aquela carne chamada carne kosher, que é usada pelos judeus. Qualquer outra carne é pecado comer. É pecado. A carne kosher, sem sangue e sem gordura, não é pecado comer. Deus quer que você e eu sejamos vegetarianos. Mas se tiver que comer uma carne, que seja qual? Kosher. Só que ela não tem gosto. Por isso o irmão Rubens, da igreja lá de Lowell, em Boston, ele disse, pastor, o senhor falou, eu fui no mercado, comprei a carne kosher. Mas olha, não tinha gosto nenhum. Então eu resolvi deixar de comer carne. Falou, parabéns. Parabéns. Esse é o plano original de Deus. Assim como Daniel. Daniel colocou como regra firme na sua vida ser o que? Vegetariano. Portanto, queridos, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 diz, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. E agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Aqui lemos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Carne. Carne tem a ver com natureza carnal, que gosta de imoralidades, de novelas, de pornografia, de coisas baixas, coisas vulgares. Queridos, o alimento recomendado pela palavra de Deus é para purificar, é para deixar a mente limpa, para você se comunicar com Deus e crescer na santificação. Por isso diz, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é fazer a vontade de Deus.
Agora Gálatas capítulo 5 e o verso 24, irmãos. Gálatas capítulo 5 e o verso 24. E os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne. Alguém pode dizer, pastor, o senhor está torcendo a Bíblia. Crucificaram a carne significa que eles não estão mais fazendo a vontade da natureza carnal. Isso mesmo. E não fazer a vontade da natureza carnal inclui também voltar à dieta de Daniel, certo? Também inclui voltar para a dieta de Daniel. Aqui diz, os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Queridos, teve uma jovem chamada Kalei Kekuna. Kalei Kekuna era uma garota que estava lutando para perder peso. Mas é difícil perder peso. Principalmente depois dos 50, 60 anos, muito difícil perder peso. Porque a gente começa a engordar. Porque o metabolismo do corpo muda. Mas nós não podemos desistir. E Kalei Kekuna, essa garota, ela comia compulsivamente. Não sabia parar de comer. Mas quando ela entendeu que Deus a amava do jeito que ela era, você não precisa melhorar para Deus te amar. Deus te ama do jeito que você é. Deus te aceita do jeito que você é. Quando ela entendeu que Deus a amava do jeito que ela era, ela começou a amar mais a Deus. Ela começou a amar mais Jesus Cristo, porque ela começou a curtir esse amor de Deus. E ela agora começou também, a sua autoestima começou a levantar. Porque quando você se sente amado, isso levanta a sua autoestima. E ela então disse, eu agora acordo de manhã e digo, Jesus, eu preciso da tua ajuda para controlar o meu apetite. Eu não sei controlar o meu apetite. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero que o Senhor se assente comigo à mesa na hora que eu for comer. E me ensine o que eu devo comer e quanto eu devo comer. Que o Senhor me ensine a escolher salada. Eu não gosto de salada. Mas o Senhor gosta de salada, não é? Então, me ajude a gostar da salada, porque eu não gosto. Queridos, nessa experiência dela com Jesus, porque ela se sentiu amada por Jesus e começou a amar a Jesus, por causa do amor. O amor opera mudanças, irmãos. O amor opera mudanças. Ela começou a escolher pratos mais saudáveis, frutas, verduras, e começou a deixar de lado os alimentos que ela costumava comer antigamente. Agora vejam o que ela disse. Agora eu peço ajuda para Jesus me ajudar a sair do sofá, onde eu ficava sentada horas e horas, e ir para uma escola de fitness, fazer exercício, para também ajudar a minha saúde. O fato de eu saber que Jesus estava comigo o tempo todo e que Ele me ama, isso fez uma grande diferença na minha vida. O que é que não acontece na nossa vida com o amor? Por amor, acontecem os milagres. É a certeza de que Jesus te ama. E Jesus te ama do jeito que você é. E Ele te aceita do jeito que você é. Só que depois que Ele te aceita do jeito que você é, Ele não te deixa do jeito que você é. Ele começa o que? A mudar. Primeiro Ele nos aceita do jeito que somos. E depois Ele começa a mudar do jeito que Ele quer que a gente seja. Em nome de Jesus, você e eu devemos entrar no plano de Daniel, adotar a dieta de Daniel, sermos dependentes de Deus como Daniel era dependente. E Deus falará de você o que falou de Daniel. Tu és no céu uma pessoa muito amada. Muito amada. Eu quero ser uma pessoa muito amada no céu. Você também quer ser uma pessoa muito amada no céu? É só fazer a vontade do Papai do céu. E o poder do Espírito Santo habita em nós, dando-nos poder para praticarmos a vontade do nosso Pai Celestial. Que a graça de Jesus te ajude e que as decisões que estão sendo tomadas sejam duradouras.
eternas, para a vida eterna. Amém? Amém. Deus seja louvado.